Oi, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e deixe o like no vídeo. Hoje foi um dia médio para ruim, assim, particularmente para mim foi um dia bem positivo, mas as operações esses últimos dias no 11R não têm sido muito fáceis, porque ele tem feito movimentos muito curtos. Ele está volátil, mas não aquela volatilidade que a gente gosta, de fazer o cruzamento, andar 500, 600 pontos e depois reverter. Ele está andando muito pouco, fazendo movimentos muito curtos, o que no 11R dificulta um pouquinho as nossas operações. Hoje o mercado abriu já trabalhando abaixo das médias, ele chegou a buscar 21, caiu mais um pouquinho. Fez esse primeiro cruzamento ele estopou para quem entrou. Ele teoricamente até dava condição, né, porque o estocástico estava dando condição para entrada nesse cruzamento. Eu particularmente não entrei nesse primeiro por conta do horário, ainda estava ali nos minutos iniciais. Na verdade eu tinha acabado uma aula 9h10 mais ou menos, e ainda estava naquela situação de pegar um cafezinho para tomar, não café porque eu não gosto de café, na verdade eu tomo um chá. Um café da manhã, vamos dizer assim. Então, eu estava ainda ali começando no meu ritmo diário, então não estava acompanhando essa primeira entrada, mas possivelmente não teria entrado por conta do horário, mas essa daqui andou bem pouco, ela não pagou, né? Ela andou só 100 pontos e voltou. Aí logo na sequência teve esse cruzamento de queda, já um pouco mais arriscado por conta do pivô, e também o estocástico não dava condição aqui para uma venda. Só que esse movimento foi bonzinho até, né? Porque ele andou mais de 300 pontos. Que é aquilo que eu falo sempre para vocês, é muito complicado essa questão. A gente sempre analisa as melhores oportunidades, mas vão ter aquelas oportunidades que a sinalização não é favorável e ele vai bem. E tem aquelas que ele sinaliza como favorável e que não vão. Então é delicado, é estatística, probabilidade, como eu sempre falo para vocês, então vai acontecer de ter operações boas e operações ruins. Nesse cruzamento de alta aqui, eu fui estopada, foi a minha primeira operação e o meu stop do dia. Eu vou até tirar esse marcadorzinho daqui para eu poder explicar melhor para vocês aonde foi minha entrada. O estocástico dava condição, só que tinha o pivô para atrapalhar. Então, quando ele começou a fazer esse movimento de alta, eu não entrei, eu esperei, né, para ver se ele ia confirmar. Aí ele voltou e quando ele rompeu o pivô, eu fiz a minha entrada. Ele rompeu o pivô, andou bem pouquinho e voltou. Eu me senti confortável em me segurar mais, porque além de não buscar o meu stop, eu tinha o pivô aqui para dar uma segurada, então achei que esse movimento pudesse confirmar. Ele subiu de novo e novamente ele não andou quase nada. Normalmente o que eu faço nessa situação? Ele foi, caiu. Na próxima subida eu coloco no 0 a 0. Nessa hoje eu não coloquei exatamente porque na minha cabeça o pivô traria uma segurança para o meu stop. Doce ilusão. Ele voltou aqui e me estopou e me tirou da operação. Então nessa operação aqui eu tomei um stopzinho. Aí, como o movimento estava aqui, ó, curto, chatinho, eu fui para o 25. Eu falei, bom, tá sinalizando novamente movimentos mais curtos, eu corro o risco de ficar aqui tentando fazer cruzamento e sendo estopado nos cruzamentos. Então eu coloquei no 25R para ficar olhando. Na verdade eu deixo sempre os dois rencos, né? Eu deixo o de 11 e deixo o de 25. Então eu fico com a tela dividida olhando os dois. E quando deu esse cruzamento no 11, o estocástico não dava condição no 11, e eu fiz a minha entrada aqui, porque também estava amparada pelo pivô, mas o que eu observo nesse momento? Deixa eu colocar o gráfico dividido aqui, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então eu coloquei aqui os dois gráficos para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então aqui no 11R teve o cruzamento, acima do pivô, eu fiz a minha entrada. E imediatamente, quando a gente olha para o 25, ele está trabalhando já acima das médias. Então, ele já mostra que o preço está acima das médias, então ele está numa tendência de alta. Lembrando que no 25R, o estocástico ele não é levado em consideração. Eu ignoro o estocástico porque ele é um oscilador e num renco tão grande assim ele não funciona nessa configuração. Teria que ter um ajuste bem considerável no número de períodos para a gente conseguir usar ele na análise. Então, eu ignoro o estocástico no 25 por conta disso. Mas, a partir do momento que ele cruza no 11,
e os preços já estão trabalhando acima das médias mesmo, que o cruzamento ainda não tivesse sido confirmado no 25, eu faço essa entrada mais tranquila, tanto que aí eu fiz essa entrada com um número maior de contratos para conseguir aproveitar melhor essa operação, já que o meu risco é muito maior quando eu conduzo pelo 25R, porque aí o meu stop é de 500 pontos. Normalmente o stop padrão é de 400, no de 25, mas eu uso de 500, porque está dentro do meu gerenciamento, eu me sinto mais confortável dessa forma. Então, a partir desse momento eu faço a minha entrada pelo 11, quando ele deu o cruzamento aqui, só que eu passo a conduzir pelo 25, e aí o trade correu lindamente, que foi o trade que eu postei hoje, e que me gerou pontos líquidos, 2.600, eu coloquei 2.600 pontos redondos, mas foi 2.610, uns quebradinhos, porque eu fui fazendo saídas parciais. Conforme o trade foi indo a favor, eu fui fazendo saída e protegendo para não deixar voltar todo o ganho e tentar pegar o máximo de movimento possível. Eu consegui pegar a maior parte desse movimento aqui. Eu acho que de toda essa subida aqui, eu deixei de pegar, sei lá, 250 pontos só da subida e depois mais que isso ele não andou, ele acabou voltando, então eu saí bem. Quer dizer, eu poderia ter subido com todos os contratos e saído com eles todos juntos, mas não tem como saber em que momento que vai dar essa reversão. Então, eu fiz a minha saída, fui fazendo saída parcial com os contratos. Dá para ver isso no vídeo, tem que ser acelerado, porque essa operação durou 50 minutos, então não tem como eu subir esse vídeo sem ser tão acelerado para caber ali num vídeo curto. Então, essas foram as duas únicas operações que eu fiz hoje. Vamos voltar aqui para o 11R. Então, teve esse cruzamento. Pelo estocástico aqui não seria uma entrada tão interessante, mas foi uma operação que andou bem. Aí, depois disso, as médias já começaram aqui a ficar flat, não chegou a dar uma entrada aqui. Continuou o movimento de alta, dá até para considerar que esse foi um novo cruzamento. Quem entrou, ele andou no máximo 220 pontos, também não andou muito. A mesma coisa no cruzamento de baixa, não andou quase nada, voltou, não teria estopado e depois ele pagou 200 pontos. Esse novo cruzamento, estocástico no meio de caminho, também novamente não andou quase nada, somente 100 pontos. Já nesse cruzamento de baixa, a gente tinha a VWAP aqui para dar uma segurada, o estocástico não estava no meio de caminho ainda, mas não estava perfeito, mas também 200 pontos. E o último cruzamento do dia, estocástico dando condições, andou 170 pontos. Então veja, hoje foi aquele dia que só conseguiu tirar dinheiro quem fez os cruzamentos pegando alvos curtos. Tentou estender, voltou e tiramos zero. Por essa razão, hoje eu preferi ficar no 25. Aí algumas pessoas, preferi ficar no 25 não, porque na verdade eu fiz uma operação só, né? E depois ele ficou ali lateral, subindo e descendo no mesmo range, não deu oportunidade para fazer mais nada, nem novo cruzamento de alta e nem virou para o cruzamento de queda. Então assim, algumas pessoas me perguntaram, mas como que você analisa qual renko você usa? Exatamente isso. O dia está mais volátil, entendo a volatilidade. Tanto ela pode ter velocidade, como ela pode ter uma volatilidade onde os movimentos são curtos, mas de uma forma lenta. Ele sobe 200, 300 pontos, depois ele cai 400 pontos, aí ele sobe de novo 400 pontos. Então o que acaba acontecendo é que ele vai fazer esse movimento, que é um movimento bom. Só que até ele confirmar no cruzamento, a gente perde 250 pontos. Então sobra ali 150 a 200 pontos só. Então fica num range muito curto. Então operar renkos maiores nessas condições fica melhor. Mas o stop é mais puxado. Sim, mas se você pensar assim, a quantidade de stops que você pode tomar em dias que não está com a tendência definida, vai ser a mesma coisa que você entrar no 25 para fazer uma operação só. Se essa operação der certo, você ganha. Se essa operação der errado, você perde e vai ser o mesmo resultado do dia. Se eu colocar novamente aqui no 25, o dia começou fazendo já um cruzamento de queda. Então, quem entrou nesse cruzamento de queda, ele andou pouco, mas andou 230 pontos, tudo bem. Se ele voltou, não teria estopado 250 pontos e depois ele pagou 400 pontos, que teoricamente seria o alvo para o 25R. Então, nessa daqui, ele teria pago na queda e depois ele teria pago na alta também, 800 pontos. Então, hoje no 25 deu duas entradas. As duas foram de gain. Ainda que o gain não fosse de 400, 500 pontos, fosse buscar 200 pontos, é melhor do que ser estopado no 11. Então, a grande sacada é conseguir olhar os dois. Sempre que você estiver no 11R
estiver dando um cruzamento de compra, de alta, e os preços estiverem no 25 trabalhando abaixo das médias, você sabe que pode ser um movimento curto, é mais perigoso. Então você vai fazer esse trade buscando um alvo mais curto, não um alvo tão longo. Agora deu uma compra e os preços já estão no 25 trabalhando acima das médias, eu não estou falando de ter cruzado, mas os preços já estarem acima das médias, significa que aqui onde a tendência é a tendência intermediária, a tendência maior, não é aquela tendência micro, já vai estar sinalizando o quê? Bom, tá esse cruzamento de alta no 11, no 25 já está acima das médias, então eu estou na tendência certa. Aqui eu posso tentar estender. Então, não sei se isso ficou claro para vocês, mas isso vai ajudar também a vocês economizarem alguns stops, porque, deu um cruzamento de venda, os preços aqui estão trabalhando acima das médias, está mostrando que é uma tendência de alta. Então, qual que é o movimento que provavelmente vai estar fazendo aqui? Vai estar fazendo esse pavio, o movimento estava subindo, vai começar a descer, fazer esse pavio. Porque quando ele faz esse movimento, ele anda bastante pontos, ele anda mais que 200 pontos só falando de pavio. Se falar do movimento inteiro, vai ser 250 pontos. Então, vai ser o suficiente para lá você pegar ali o seu gainzinho de 200 pontos e sair da operação, ao invés de tentar estender, voltar e te tirar no zero. Então, a hora que vocês começarem a ajustar esse olhar, vai ajudar também nas entradas. Eu gosto do 11R porque o 11R me permite operar mais. Eu faço mais entradas, só que eu tenho já uma análise melhor, então eu consigo ter uma assertividade maior. Só que tem dias que são muito difíceis. Então, se a gente vem para o 25, ou pode ser até o 20, o 15, é que quanto maior, mais claro vai ser aquela tendência, então dá mais garantia. Aí só que o que eu faço? Quando eu venho para o 25, eu tento vir com um pouco mais de contrato para valer a pena fazer uma operação só no dia, porque lá eu faço várias operações e busco a minha meta mínima diária de 2.000 pontos. Aqui, se eu entrar com um contrato só, dificilmente eu vou conseguir atingir numa operação só 2.000 pontos. Então eu tenho que entrar com uma mão um pouco maior, porque eu quero atingir essa minha meta. Mas quem opera buscando 100 pontos ou 500 pontos por dia, vai entrar com um contrato aqui, muito possivelmente vai conseguir atingir essa meta com uma operação, porque é um movimento que é natural dele. Então, hoje foram essas operações, eu não fiz nada no dólar, fiz operação em Petro, hoje de novo, a Petro tem sido uma mãe, tem todos os dias pago bons resultados, bons percentuais de ganho, então hoje foi isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, qualquer pergunta. Muitas pessoas têm me perguntado das ações, têm visto eu colocando algumas coisas das ações. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando. Hoje eu esclareci uma dúvida de um seguidor, dois na verdade, porque um tinha uma dúvida, um achou que era de um jeito, aí eu esclareci, ele entendeu. Então, só para ficar claro, para quem pensa em fazer day trade em ações, da mesma forma que em futuros, você é alavancado, você usa uma margem de garantia para operar, por exemplo, um contrato de dólar equivalente a 50 mil reais. Você precisa de 150 reais para poder operar um contrato. Você está operando alavancado. No índice é a mesma coisa, você só precisa de 100 reais. Nas ações é exatamente da mesma forma. Você não precisa ter o valor das ações, igual a Petro. A Petro vale 25 reais. O lote mínimo de operação são 100 ações, então um lote seria R$ 2.500. Então eu tenho que ter R$ 2.500 na conta. Não, você não precisa ter R$ 2.500 na conta. Da mesma forma que você tem que ter uma garantia, para as ações você vai ter uma garantia. Na Petro vai ficar ali entre 15 e 20 reais por lote. Então para cada 100 ações você vai precisar de 15 a 20 reais de garantia para poder operar. Então é isso. Um bom final de semana. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Um grande abraço e até o próximo vídeo.